Graça e paz seja contigo, irmãos. Arrependei-vos, irmãos. Está próximo o reino dos céus. Muito próximos. Jesus prevê a destruição e a segunda vinda. Mateus 24. Presta atenção, irmãos. Isso é o fim do mundo. A sua destruição e a sua segunda vinda. Daniel nos explica isso. Mateus 24 nos ensina. Apocalipse nos ensina. Preste muita atenção, irmãos. Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não ficará aqui pedra sobre pedra. Após ter proferido essas palavras, o Senhor Jesus deixou o templo e não retornou mais a ele. Cerca de 40 anos depois, sua profecia se cumpriu. Jerusalém foi invadida por legiões de soldados romanos e foi totalmente incendiada e destruída. Além disso, o templo foi saqueado, reduzido a um montão de pedras, conforme anunciou o Messias, e nunca mais se ergueu. 3. E estando assentando no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Haverá da tua vinda e do fim do mundo? Diante dessa pergunta dos discípulos no Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus começou o grande sermão profético sobre os acontecimentos finais que se sucederam antes do seu retorno. Eles não falou nem o dia nem a hora da sua vinda, mas deixou os sinais para que todos fiquem atentos. Preste atenção, irmãos, fica atento. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Os falsos Cristo. É extremamente interessante o fato de Jesus ter começado o seu discurso profético dizendo que muitos virão em seu nome. E ele falou isso porque sabe que o espírito que tem agindo nesse mundo, desde a queda do homem no jardim do Éden, é o espírito do engano. O povo de Israel ansiava pela chegada do Messias, porque cria que ele livraria a nação do jugo de Roma. A ideia que os judeus tinham é que ele iria reunir um grande exército para expulsar os romanos da sua terra. No entanto, não era esse o seu propósito, e sim levar o reino de Deus às pessoas. Levar o reino de Deus às pessoas, irmãos. Isso Jesus veio fazer. Assim, após a sua partida, o Senhor se levantaram muitos personagens que diziam ser os libertadores enviados por Deus. Muitos creram no que esses falsos mensageiros falavam e se juntaram a eles, formando grupos de revoltosos que foram massacrados pelas tropas romanas. Ao longo dos séculos, muitos falsos cristos surgiram no cenário mundial, com ensinamentos demoníacos e falsas promessas de salvação, induzindo muitos ao erro, irmão. Muitos erram, irmão, por não conhecer a Escritura. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Preste atenção, irmão. Guerras e rumores de guerras. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Guerras e rumores de guerras. Este sinal não se referia apenas às guerras que iriam acontecer nos anos seguintes em Israel, quando Jerusalém seria destruída, mas o que ocorreria ao longo dos séculos, entre reinos e nações. O mundo já passou por terríveis guerras que destruíram cidades inteiras e ceifaram a vida de milhões de pessoas. Mas esses conflitos não acabaram, pois constantemente ouvimos falar das lutas armadas que dizimam populações inteiras, principalmente no Oriente Médio. Olha o que está acontecendo na guerra agora, contra a Ucrânia e contra a Rússia. Fomes e peste. Aqui, ó, levanta nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e peste. Fomes e peste, esse é mais um dos sinais da volta do Senhor Jesus. Uma boa parte da humanidade já pareceu e vem parecendo por causa da fome das epidemias. Aliás, a fome tem sido um dos mais graves problemas enfrentados neste mundo. São milhões de pessoas que não têm absolutamente nada para comer. Nesses últimos tempos, a tendência é que se intensifique ainda mais este drama, pela escassez de alimentos e pelo aumento da pobreza. As pestes ou epidemia, aconteceu com a Covid, irmãos, que durante séculos ceifaram a vida de milhões de pessoas em várias partes do planeta, serão mais frequentes
Nós temos visto isso em nossos dias, pois até mesmo doenças que eram consideradas erradicadas têm ressurgido em algumas partes do mundo, deixando as nações em estado de alerta. Irmãos. Terremotos em vários lugares. Os terremotos já aconteceram naqueles tempos e vêm se intensificando em várias partes do mundo. O rastro de destruição deixado por eles é terrível. Alguns tremores da terra são leves, mas há outros tão intensos que devastam cidades inteiras, causando a morte de milhões de pessoas e graves problemas para a nação. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Todas essas coisas são o princípio das dores. Presta atenção, irmãos. 8. Quando a mulher grávida sente as terríveis dores das contrações, ela sabe que está chegando a sua hora de dar luz. Da mesma forma que as dores de mulher se intensificam, à medida que o parto se aproxima, o crescente aumento dos enganos, das guerras, da fome, da peste, dos terremotos, mostra que a humanidade está perto do fim. Estamos bem próximos, irmãos. Todos esses eventos são apenas alguns sinais que procedem a vinda do Senhor Jesus. Está na palavra escrita, irmão. 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Já somos, irmãos, perseguidos. As perseguições. As mortes e as perseguições aos cristãos começam ainda no início da igreja primitiva, após apóstolos foram presos, torturados, mortos, e outros foram assassinados, como Tiago. Além deles, muitos homens e mulheres de Deus foram lançados aos leões famintos, e outros foram queimados vivos na fogueira para a diversão dos romanos. Quando não sofriam pelas mãos de Roma, sofriam pelas mãos dos judeus religiosos. Irmão, quando não morria pelo Roma, morria pelos judeus religiosos. 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Hoje, irmão, o amor do mundo se esfriar. Ninguém ama o próximo, ninguém ajuda o próximo. Irmão, até nós vamos levar uma palavra para as pessoas xingam a gente. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Escândalos, traição e ódio. Essa foi a grande realidade no tempo dos apóstolos que se perpetuou pelos séculos e chegou a nossos dias. Quando as pessoas ouviram os primeiros discípulos pregar o evangelho com autoridade e manifestação de poder, isto é, com curas e libertação de demônios, logo elas passaram a crer. Porém, quando viram a igreja ser assolada pelas perseguições, alguns apóstolos e cristãos sendo presos, torturados e até mortos, se escandalizaram e abandonaram a fé para salvar a própria pele. Irmãos, caíram no laço de Satanás. Alguns agiam de forma covarde, entregando amigos, conhecidos e até entes queridos à morte. Assim as traições e o ódio cresciam assustadoramente. Este mesmo espírito de confusão vem agindo hoje, usando a boca de alguns que se dizem de Deus para fragilizar a igreja do Senhor Jesus e levantar muitos ao esfriamento e ao desvio da verdade e da fé. Preste atenção que você dá ouvido, irmãos. Medite na palavra, o Senhor nos ensina todos os dias, irmão. Medite na palavra, irmão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quantos profetas tem aí na internet? Quantos e quantos, irmão? Preste atenção que você dá ouvidos, irmãos. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24:11. Os falsos profetas. Assim como tem surgido os falsos cristos, tem surgido também os falsos profetas. Eles atuam dentro e fora das igrejas, com pregadores fiéis à palavra de Deus. Contudo, o que fazem é deturpar o real sentido das Escrituras. Eles são lobos cruéis, em pele de ovelha, cuja intenção não é outra senão satisfazer a sua ganância e seus interesses. Dessa forma, esses supostos ministros do Evangelho não passam de impostores, que usam a palavra do Altíssimo como meio de sobrevivência. Em várias passagens da Bíblia Sagrada, o Espírito Santo nos adverte contra eles. Preste atenção, medite na palavra, o Senhor nos ensina tudo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. 12. Quem ama o próximo hoje em dia, irmãos? Se por se multiplicar a iniquidade de muito, o amor de muito esfriará. Ninguém ama o seu próximo, irmão. Ninguém. Irmão, o ser humano hoje em dia não ama nem a família, nem os próprios irmãos de sangue. É uma briga, uma confusão.
O esfriamento do amor. Toda a lei divina se resume em 2 grandes mandamentos que falam exatamente sobre o amor. Primeiro, amor a Deus, que deve estar acima de tudo. Segundo, amor ao próximo. Portanto, o mandamento está ligado a outro. E está relacionado a tudo que é respeituoso e justo. Com o aumento da iniquidade, que está associada à maldade, injustiça, desobediência, o amor tem se esfriado cada vez mais. Por esse motivo, a humanidade tem encaminhado a passos largos para a perdição. Pois se as pessoas não amam e não respeitam o próprio Deus, como amarão e respeitarão seus semelhantes? Por isso, o esfriamento do amor é, sem dúvida, um dos maiores sinais da volta do Senhor Jesus e pode ser visto principalmente no círculo familiar e no convívio das pessoas de um modo geral. É na sua família, no seu trabalho, irmão, é na rua. Ninguém dá ouvido para você, ninguém dá atenção. É uma briga, uma confusão, por causa de besteira, irmão. Tudo lá Satanás, irmão. Tudo lá Satanás. Você dá ouvido? Resistir ao diabo e ele fugirá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas aquele perseverar até o fim, esse será salvo. Oh, glória! O Senhor nos dá o escape aqui, irmão. O Senhor nos ensina na palavra, Mateus 24, medite nela. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Naquele tempo, o preço a ser pago por assumir a sua fé em Jesus era muito alto. Porém, mesmo diante de tantos perigos e até mesmo da própria morte, muitos perseveraram em seguir o Mestre até o fim. Ao longo dos séculos, muitas perseguições foram levantadas contra o povo de Deus, mas a promessa do nosso Senhor é conceder a salvação eterna a todos que perseverem em seguir e obedecer a sua palavra. Portanto, temos que permanecer na fé, mesmo diante da injustiça, calúnias, enganos e ameaças que surgirão para nos destruir, mas não há o que temer, pois está escrito que com o Senhor Jesus somos mais que vencedores. Romanos 8:37. Em Cristo somos mais que vencedores, irmãos. Por amor de mim, vocês serão odiados. Perderão até emprego. Irmãos. Aqui nós vamos separar, irmãos, os verdadeiros cristãos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Presta atenção, irmãos. É o único que falta hoje. Mateus 24:14. Presta atenção. O Senhor nos ensinou tudo até agora. E esse é o que falta. Rumores de guerra, peste, fome, terremoto já tem já muitos anos atrás, irmão. Muito tempo atrás já tem isso já. Romanos 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunho a todas as nações, então virá o fim. Olha o que falta, irmão. O evangelho ser pregado a todo canto do mundo e o testemunho a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, tem país que nunca escutaram o evangelho até hoje e já está enxertando a palavra lá, irmãos. A palavra está sendo levada lá. Coreia do Norte, China, um monte de país já estão recebendo a palavra do evangelho, irmão. O fim está próximo, irmãos. O fim está próximo, irmãos. Não sei o que diz isso. É a palavra. Jesus Cristo aqui, ó. Mateus 24:14. Pregação do evangelho em todo o mundo. O fim do mundo ocorrerá com a volta do Senhor Jesus para julgar as nações e estabelecer o seu reino na terra. Mas antes que isso aconteça, é necessário que o evangelho da salvação seja anunciado a toda criatura em todo o planeta. Já está acontecendo. Os meios de comunicação, como emissoras de rádio, de TV, jornais, revistas de internet, além do precioso trabalho de evangelização realizado pelos servos de Deus nas ruas, nos presídios, hospitais, aldeias indígenas, por exemplo, tem tornando possível o cumprimento dessa profecia. Dessa forma, ninguém poderá dizer que não teve chance de ouvir a mensagem da salvação. Preste atenção, irmãos. 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Presta atenção, irmãos. Olha que ele ensina, a abominação da desolação. Nos versículos anteriores, o Senhor Jesus falou sobre as tribulações pelas quais a humanidade passará, denominando-se como princípio das dores. Mas a partir desse versículo, ele anuncia um período em que o mundo sofrerá as consequências do seu desprezo à palavra de Deus. Presta atenção, irmãos. Princípio das dores, e o ser humano, irmão, desprezou a palavra de Deus. Tu olha aí e vai falar a palavra de Deus, irmão. Ninguém quer dar ouvidos, irmãos. Ninguém quer dar ouvidos. Vai chegar o dia do juízo final e o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, que não te conheço. Irmão, aí você vai chorar, implorar: Senhor, meu Pai, me perdoa. Não, minha querida, já foi tarde demais. Tarde demais.
Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Preste atenção, irmãos. Fuja para os montes. O exército romano cercou a cidade de Jerusalém, embora o cerco não tinha sido tão longe. O exemplo de outros que chegaram a durar anos foi suficiente para que houvesse grande destruição e morte provocadas por fome, doenças, peste e assassinatos. Alguns judeus conseguiram escapar fugindo às pressas para as montanhas e cidades vizinhas. Porém, milhares foram massacrados, irmãos. Essa profecia se cumprirá novamente na grande tribulação. Muitos vão conseguir fugir, irmão, mas poucos serão massacrados, destruídos. Quem fala isso não sou eu, irmão, é a palavra de Deus. Está aqui, ó. Mateus 24. Medite na palavra, irmão. Medite na palavra. Vão ser massacrados, irmãos. Quando o anticristo assumiu o governo mundial a partir de Jerusalém, está agora o novo templo, irmãos. Esse propósito de paz aí mundial é o anticristo, irmãos, ressurgindo. Que ó, ele vai tomar conta do governo mundial. Serão dias de trevas e de terror, pois ele agirá como grande fúria e impiedade contra todos que não quiserem receber a sua marca e adorá-lo, a marca da besta. Preste atenção, irmãos. O Senhor Jesus falou das crueldades e dos tormentos que ocorrerão nessa época. Ele nos alerta, irmãos, que vai acontecer. Massacres e grande tribulação está por vir. Preste atenção, irmãos. E quem estiver sobre o telhado, as casas dos judeus e dos outros povos orientes se interligavam umas com as outras nos telhados planos, facilitando-se a fuga em dias de grande perigo. Dessa forma, o Senhor Jesus disse que ninguém deveria pensar em retornar à sua casa para buscar seus pertences quando o dia da grande destruição chegasse. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Não volte atrás, irmãos. Em tempos de guerra e de calamidades, a preocupação de cada um deveria ser em buscar um lugar seguro para se proteger e perseverar e preservar a sua vida. Se é possível, fosse apegando aos bens materiais, iria tentar resgatar o que ficou para trás, assim poderá morrer. Com isso, Jesus quis mostrar que a vida é muito mais valiosa do que todos os bens desse mundo. Irmãos, do pó viemos, ao pó retornaremos. Não levaremos nada dessa terra, irmãos. Se você está com essa ganância de conquistar o mundo, no fim do tempo você vai perder. Tudo isso você vai perder. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. O Senhor adverte, irmãos. Cuidado. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Imagina uma grande fuga em massa, com as pessoas desesperadas para escapar dos horrores da guerra, da fome e do caos. Com esse cenário, como uma mulher grávida ou com um bebê nos braços conseguiria escapar? As dificuldades seriam muito maiores para os que estivessem nessas condições. Preste atenção, irmãos. O Senhor nos está dando a direção. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele está nos dando a direção, irmãos. E orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Fuga no inverno ou no sábado. O Senhor Jesus mandou orar para que a fuga de Jerusalém não acontecesse nessa circunstância. Afinal, o frio era muito intenso no inverno, o que dificultava qualquer tentativa de fuga. Além disso, as estradas ficavam muitas vezes intransitáveis devido ao gelo e às fortes tempestades. A situação se agravava se a fuga ocorresse em um sábado, porque os judeus não podiam, pela lei de Moisés, nem sair do seu lugar. Portanto, se eles estivessem de fugir nesse dia, poderiam se salvar, mas estariam infringindo a lei. De igual modo, quando a grande tribulação chegar, dificilmente alguém conseguirá escapar do anticristo. Algo que o Senhor nos fala, irmão. Dificilmente conseguirá escapar do anticristo, pois haverá um grande controle de toda a população mundial. Ele já nos controla até hoje com a internet, irmão. Com tudo que a gente manda, ele já nos controla. Quem se submeter a ele perseverará a sua vida por um tempo, mas se condenará para sempre ao lago de fogo e enxofre. Isso é o inferno, irmão. Porém, quem não se curvar a ele por assumir a fé no Senhor Jesus, perderá a sua vida neste mundo, mas salvará a sua vida no tormento eterno. Porque haverá grande aflição,
como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Olha o que o Senhor nos adverte, irmãos. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. A pandemia não foi nada comparado ao que vai acontecer aqui, irmãos. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Grande aflição, irmão. Para o Senhor Jesus afirmar que a aflição daqueles dias será tão grande como nunca houve ou haverá igual, é porque será um sofrimento inimaginável. Vai se cumprir o que os profetas falaram acerca do juízo de Deus, sobre o pecado, sobre a perversidade humana. É bom salientar que essas calamidades atingirão somente os que não fizeram parte do arrebatamento da igreja. Quem ficar, irmão, vai sofrer. Vai sofrer, irmão. Quem quiser escapar de todo o terror que está para vir a este mundo deve se arrepender de todos os seus pecados e entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo com urgência, pois o fim se aproxima e não há mais tempo a perder, irmãos. Se arrependa dos seus pecados. Eu começo sempre o vídeo falando, arrepender-vos, está próximo ao reino dos céus. É isso que vai acontecer, entendeu? Entregue, irmãos, a sua vida ao Senhor Jesus Cristo com urgência, irmãos. O fim está próximo. Pode ser hoje à noite. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a uns 2 dias. Aí no dia do juízo, quando o Senhor Jesus chegar, você vai falar, não, Senhor, espera um pouquinho, que eu vou fazer algumas coisas aqui na terra, depois eu vou me converter. Vai, ele vai esperar. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Presta atenção, irmãos. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Nenhum. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Oh, glória, Senhor. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis o crédito. Presta atenção, irmãos. No dia do juízo vai vir muito. Cristo está ali, na cidade vizinha. Não acredite, Deus está me ensinando. Então, se alguém de vós disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhes deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Cuidado, irmãos. E farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Eis que eu tenho dito, diz o Senhor. Portanto, se vós disseres, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Presta atenção. Grandes sinais prodígios. Todos os falsos cristos e falsos profetas que já surgiram e que ainda surgirão prefiguram os 2 personagens diabólicos mencionados no Apocalipse, as 2 bestas. Presta atenção, irmãos. O Apocalipse ensina isso. Apocalipse 13. A que sobe no mar é o anticristo, e o que sobe da terra é o falso profeta. Este, por meio do falso sistema religioso, dará suporte e ascensão ao domínio do grande adversário do nosso Senhor Jesus. Para se ter ideia do que vai ocorrer, o anticristo será apresentado ao mundo como sendo o grande mediador da paz. A guerra aí, ele está mediando a paz. É o anticristo, irmãos, está entre nós. Muitos crerão nessa grande mentira, principalmente alguns judeus que o aceitarão. Para enganar os escolhidos, Satanás opera grandes sinais e prodígios por intermédio de seus servos, e é capaz até mesmo de transfigurar de anjo de luz. Cuidado, irmãos. Ele era um anjo de luz. Cuidado, irmãos. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Presta atenção, irmão, vai ser rápido. Rápido. A vinda do Filho do Homem, a segunda vinda do Senhor Jesus, não será silenciosa e tampouco visível apenas a alguns. Pelo contrário, ao comparar sua volta ao estrondo e resplendor do relâmpago quando surge do céu, ele deixa claro que em qualquer lugar do mundo todos poderão vê-lo em plena glória, majestade e poder. Oh, glória! Jesus é maravilhoso, irmãos. Ele deixa lá claro que em qualquer lugar do mundo todos poderão vê-lo em plena glória, majestade e poder. Oh, glória! Todos vão ver, irmãos. Mas cuidado!
Cuidado para que quando esse dia chegar, ele não vos engane, dizendo que é um alienígena, é alguma coisa do tipo, é um experimento, Irmãos, vigiai e orai. Deus nos ensina, orai sem cessar. Orai sem cessar. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Vai vir as trevas, irmãos. O sol escurecerá. Não somente a terra será abalada pelas guerras, pelas pragas e pelos terremotos, os céus também serão abalados. O Mestre revelou que antes da sua majestade, com grande poder e glória, acontecerão grandes sinais cósmicos que deixarão o mundo em pânico e desespero. Com o escurecimento do sol, da lua, das estrelas, das trevas, as trevas tomaram conta do planeta, irmão. Forte. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Oh, glória a Jesus. Maranata, agora vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Após os grandes sinais do céu, o nosso Senhor Jesus aparecerá nas alturas, não mais como servo, mas como Rei e Senhor. Ele virá revestido de glória e majestade, e estará acompanhado pelos seus santos anjos e pela sua amada igreja. Esse grande acontecimento será visível a todos os povos do planeta. Aqueles que os desprezarem terão de encará-lo nesse grande dia. Ele não retornará para ser humilhado e pregado em uma cruz, mas para julgar todos os incrédulos, os perversos e os que rejeitaram a sua palavra. A hora de tomar uma decisão e de entregar-se a Jesus é agora, irmãos. Amanhã pode ser tarde demais. Entregue-se a Jesus Cristo, irmãos. Se arrepende dos seus pecados, irmãos. O Senhor está próximo. Muito próximo. E Ele enviará os seus anjos com um rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Oh, glória, irmãos. Irmãos, pare com tudo que está fazendo, irmãos. Se arrependa, mano, dessas práticas que você está fazendo, irmãos. Se arrependa, irmãos. Entregue seu amor a Jesus Cristo. Ele está de braço aberto esperando, irmãos. Ele está te esperando ainda. Ainda salvação para a sua vida, irmãos. Ainda salvação para a sua vida. Graça e paz seja contigo, irmãos. Graça e paz seja Jesus Cristo seja contigo, irmãos. Arrependei-vos. Está próximo, Rei dos céus. Oh, glória. Amém.